Boa noite. Graças a Hashem, abençoado seja. Cumprimos a mitzvah aqui em Israel de acender a primeira vela do Hanukkah. Vamos trazer um pouco sobre o Hanukkah de forma bem simplificada e com o correr dos dias, com a ajuda de Hashem, abençoado seja, vamos ver se poderemos falar mais sobre o Hanukkah. Sabe o Rambam, de abençoada lembrança e justa lembrança, escreveu em seu livro: na época do segundo templo, o reinado da Grécia decretou decretos para o povo de Israel, visando cancelar a sua religião. Não lhes permitiu de se ocuparem com a Torá, nem com as mitzvot, os comandos. Colocaram as suas mãos nas suas posses, em suas filhas, entraram no templo, o arrombaram e impurificaram o que estava puro. Isso tudo atormentou muito o povo e o pressionou muito, até que Hashem, abençoado seja, o Senhor dos seus ancestrais, abençoado seja, os salvou de suas mãos, através dos sumos sacerdotes, filhos dos Hashmonaim, que se fortaleceram, os mataram e salvaram o povo de Israel. Colocaram então um rei dentre os sacerdotes e retornou então o reino de Israel por um período de mais de 200 anos até a destruição do segundo templo. Quando o povo de Israel se fortaleceu sobre os seus inimigos e os destruiu, era o dia 25 do mês de Kislev. 25 são as letras Kaf e Rei. Por isso que a gente festeja nesse 25, no dia 25 do mês de Kislev, que é hoje. Começa agora à noite. E eles entraram no templo e não encontraram óleo puro no templo, a não ser um frasco que continha apenas a quantidade de óleo para acender um dia. E ocorreu que eles acenderam com esse frasco 8 dias, até que prepararam um novo óleo puro. Por isso os sábios daquela geração decretaram que esses 8 dias, que começam no dia 25 de Kislev, serão dias de alegria, louvores, e que se acendam luzes de noite nas portas das casas, nessas 8 noites, para divulgar o milagre que ocorreu. Esses dias são denominados Hanukkah. Algumas alahot em relação a Hanukkah, que dizem respeito à reza da manhã, da tarde e de noite que fazemos. Nesses dias de Hanukkah, que são dias de agradecimentos e louvores, tanto na reza do Shmone Esrei, como na reza do pão, Birkat Hamazon, nós adicionamos um trecho referente ao milagre que ocorreu. Então, na reza da manhã, de tarde e da noite, no Shmone Esrei, que são 19 bênçãos que a gente faz de pé, a gente acrescenta na brachá do Modim Sheo, nós agradecemos algumas palavras sobre a festividade do Hanukkah. O mesmo ocorre quando a pessoa faz a bênção do pão. Na reza da manhã também recitamos o Alel, que é louvores, são os salmos de louvores a Hashem, abençoado seja, e ele é falado completo, os 8 dias. Tem também o acréscimo de uma leitura da Torá para cada dia do Hanukkah. Naturalmente, nesses 8 dias vai ter também Rosh Chodesh, começo do mês. Então teremos que trazer 2 livros da Torá.
E se estivermos no Shabat, Rosh Chodesh, Hanukkah são 3 livros da Torá. Naturalmente, não pronunciamos Tahanun, porque é um dia de alegria. Também não falamos Laminatseach, é o que se fala depois, um pouco antes do Ubarit Zion. Vamos falar um pouco sobre o acendimento das velas. Naturalmente, se pode acender com vela normal, de parafina, mas o que é mais bonito, melhor para fazer, seria com óleo de oliva. Tem vários costumes, quem acende, quem não acende. Nós aqui, os Hassidim, eles acendem o pai, chefe da família, e cada filho. A esposa sai com a brahá, com a bênção do pai da família. Nós damos também para cada membro, cada filho, uma Hanukkah para ele também acender. É interessante e é necessário também levar em conta que procuramos acender de forma que haja uma propaganda do que está ocorrendo agora. Espalhar para todos o que está ocorrendo agora, esse milagre. Então, acende-se as velas na entrada da casa, do lado de fora. Para quem passar na rua, está vendo que tem uma vela acesa, pergunta o que é isso, aí explica sobre o milagre que ocorreu naquela época. As velas também têm que ser acesas até 96 centímetros de altura. E também não pode ser muito alta, certo? E também não pode ser muito baixa, abaixo de 30 centímetros mais ou menos. Então ela vai estar entre 29 e 30 centímetros e 96 centímetros. Ok? Naturalmente, se a pessoa colocou a vela um pouco mais alta, tudo bem, mas não tão alto. Tão alto já ela não é correta. As velas são acesas quando começa a saída das estrelas. Tem gente que costuma fazer no pôr do sol também. E elas devem demorar 30 minutos pelo menos até o anoitecer. Depois do anoitecer, naturalmente. Ou seja, vamos supor que a pessoa colocou um pouquinho, uma vela que é muito pequena, que não dura 30 minutos. Então ela não fez a mitzvah. Por outro lado, ela botou muito óleo para durar mais 5, 6 horas. Acendeu a vela e de repente apagou. Apagou. Se apagou por causa de um vento que a pessoa tinha que levar em consideração, então a pessoa vai ter que acender de novo essa vela, que ela já colocou a vela no local que ele veio apagar. Mas se ele apagou por um outro motivo, a pessoa tomou cuidado de não colocar a vela num lugar que tem vento, por um outro motivo a vela apagou, então a pessoa pode acender de novo essa vela sem fazer nenhuma benção, não tem problema. E ela pode também deixar como está e não acender. Depende dela. Apesar de a mitzvah ser uma vela por dia, já é o suficiente. Mas na Guemará traz
E assim é o costume de adicionarmos uma vela por dia. Ou seja, no primeiro dia tem uma vela, na segunda tem 2, até 8. Fora isso, depois a gente vai falar sobre uma outra vela que se chama chamash, que ele é colocado mais próximo da pessoa. Por quê? Por causa que a vela do Hanukkah não é para ser feito nenhum uso dela. Não pode chegar, tá escuro, vou pegar uma... Quero ver o que está escrito aqui no papelzinho, boto perto da vela para ler. Não é proibido. As velas de Hanukkah é só para olhar e ver, e meditar, e pensar sobre a providência divina no mundo. Esse é o objetivo da vela, então não é para usar para outras finalidades. No entanto, às vezes a pessoa precisa muito ver, por isso a gente acende uma outra vela. Fora essas 8 velas, acende-se cada dia uma outra vela que se chama chamash. Então a pessoa com o chamash ela pode fazer um outro uso sem ser apenas de olhar. Ela pode fazer qualquer utilidade e ela pode inclusive trazer uma folha e ler. Não tem problema. Então por isso ela é colocada mais próximo da pessoa do que as outras velas, para então quando a pessoa querer fazer algum uso das velas, então ela usa o chamash e não as velas do Hanukkah. Normalmente, vamos supor que a pessoa tem um quintal e ela vai acender as velas no quintal, na porta de quem está entrando. Ela vai acender isso aqui na rua, certo? Agora, então ela coloca assim, ela coloca as velas opostas ao local da mezuzá. A mezuzá está na direita de quem entra e as velas estão à esquerda. E a primeira vela é a que está mais perto da porta, da entrada. Ou seja, é a mais é a que está mais do lado direito. As outras velas estão à sua esquerda. No primeiro dia ela acende a vela que está mais à direita. Vamos ver as bênçãos. E depois ela acende a que está mais à esquerda dela, ou seja, a que está ao lado dela à esquerda. E assim por diante. E quando ela acende as velas, ela acende sempre na vela do dia. Por exemplo, no primeiro dia ela acende a vela que está à direita, ok. No segundo dia ela acende primeiro a vela nova, que entrou agora, que está à esquerda da vela que a gente acendeu antes. Ela acende nessa e depois ela dobra para a direita, sempre voltando para a direita e acende a primeira vela. Ou seja, ela acende primeiro a segunda, depois a primeira. A primeira foi a do primeiro dia e a segunda é o desse dia. No terceiro dia, por exemplo, ela vai fazer então 3 velas. A primeira que ele fez da primeira vez, a segunda que ela fez ontem e agora ela está fazendo a terceira. E quando ela acende na terceira, depois na segunda, depois na primeira. E assim ela faz nas 8 velas. Para acender as velas, fazemos uma brahá, uma bênção. Uma bênção. Essas festas de Hanukkah é uma festa não da Torá, é dos rabinos. Então, eles decretaram os rabinos de justa e elevada e sagrada lembrança. Na primeira noite, fazemos 3 bênçãos. Primeira bênção, Leadlik Ner Hanukkah. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidishanu b'midotav v'sivanu, Leadlik Ner Hanukkah.
Hashem nos deu a mitzvah de acender a vela de Hanukkah. Logo depois falamos a segunda bênção, que se refere ao milagre. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nissim la'avoteinu bayamim haem, bazman hazeh. Abençoado Hashem, que fez esse milagre para os nossos antepassados, nesse momento, ou seja, em Kislev. E a terceira bênção é uma bênção que se faz só no primeiro dia. Shechianu vekimanu vegianu nazman hazeh. É uma bênção que se faz normalmente quando tem algo bom, algo novo, certo? Então, essa festa está entrando, a gente faz a bênção uma vez. Já no segundo dia até o 8º dia, ela vai fazer apenas as 2 primeiras velas. Só depois de fazer as bênçãos, a pessoa então acende a vela. Como explicamos, vamos supor que ela está no 4º dia, ela acende a vela do 4º dia, do 3º, dobra para a direita agora, faz no 3º, 2º, 1º, 4 velas e depois o shamash. Na véspera do Shabat, como é que a gente faz? Acendemos a vela do Hanukkah um pouco antes da vela do Shabat. E temos que normalmente colocar um pouco mais de óleo do que dos dias anteriores, porque essa vela aqui vai ter que durar 30 minutos depois do anoitecer. Certo? Então, a pessoa faz o cálculo e toma cuidado para... Normalmente, a gente bota a vela aqui, a gente pode botar um óleo que dura 3, 4 horas. Então, até você ir para o Beit Knesset, voltar, ainda as velas ainda estão acendendo. Na saída do Shabat, normalmente faz-se na sinagoga mesmo o acendimento da vela, a Havdalah, que separa o Shabat dos outros dias. A questão agora, quem que você faz antes? Se eu faço a Havdalah antes e depois a Hanukkah antes, depois, ou se eu faço a Hanukkah e depois eu faço a Havdalah. Então, aqui é uma discussão na Guemará. Quem fizer assim tá bom, quem fazer assim tá bom. Na apostila eu coloquei, primeiro acendemos a vela do Hanukkah, depois fazemos a Havdalah. Que é melhor, quanto mais afastar a Havdalah você está separando o Shabat está indo, então vou segurar um pouco mais o Shabat para ficar. Por isso que a gente bota a Havdalah no final. Agradeço a todos. E assim, tem muita coisa de interessante falar sobre Hanukkah. Nós vamos querer, com a ajuda de Hashem, permitir falar um pouco do Likutei Moharan, Alahá, Tenyana Bet. O Likutei Moharan Tenyana é a segunda parte do Likutei Moharan. Tem uma Alahá, uma Torá do Rabbeinu, Rav Nachman de Breslev, é a nossa Dik Levrahá, que fala sobre o Hanukkah. Eu acho que eu vou aproveitar agora e falar um pouquinho, só a primeira parte aqui, e
com a ajuda de Hashem, vamos ver se a gente continua. Com a ajuda de Hashem, abençoado seja. Vou falar um pouco em hebraico e depois traduzo para o português. Diz o sábio Rav Nachman de Breslov, Zichron Tzadik Kadosh Levrachá, Yemei Hanukkah Hem Yemei Oda'ah. Os dias de Hanukkah são dias de agradecimento. Como está escrito, e Kavu Shmonat Yemei Hanukkah Elu Leodot Lealel. Está escrito certamente na Guemará que os sábios estipularam 8 dias de Hanukkah para agradecer e exaltar Hashem. Abençoado seja. Dias que você agradece é o aspecto do prazer do mundo vindouro. Ou seja, a pessoa que agradece o tempo todo, ela tá dentro do aspecto que é o Olam Abá, o mundo vindouro. Quiser Ika Shashu Olam Abá. Esse é o principal do prazer do mundo vindouro. Leodot Lealel Leshmo Agadol Itbarach. Agradecer e exaltar o nome grandioso do Senhor, abençoado seja. O Leakir Otoid Bará. E conhecê-lo, abençoado seja. Através disso, que a gente reconhece Hashem, a gente agradece para Hashem, a gente exalta, fala louvores para Hashem, nós estamos perto dele, abençoado seja. Que kol ma'ashe yudim umakirim otoit barar bioter. Tudo que a pessoa sabe e reconhece, conhece dele, abençoado seja. Smuchim elav bioter. Então eles estão mais próximos dele. Que shar kol dvarim itbatlu latit kulam. Todas as outras coisas vão se anular no futuro. Todas elas. Bebrinat, no aspecto. Kol akorbanot betelim. Fala sobre sacrifícios. Todos os sacrifícios vão ser anulados. Chutz e korban todá. Exceto o sacrifício da pessoa que agradece. Assim diz o Midrash Rabbah. Shelo yishaer le'atid rak brinat todá ve'oda'ah. No futuro, o que vai permanecer no mundo será apenas o aspecto do agradecimento. Leodot lealel veladat otoi barar. Agradecer, louvar e saber, conhecer ele, abençoado seja. Moshe Katuv, assim está escrito no livro de Shayal Yudalev, que Malá Aretz De'a et Hashem Kamayim Layam Merassim. No futuro, o mundo vai estar repleto de conhecimento de Hashem. Shezé Kol Shashua Olam Abba. Esse é todo o prazer do mundo vindouro. Vou deixar então mais ou menos um resumo do que vamos falar depois. Pois Rabbeinu vai falar sobre as alahot. Alahot é procedimento. Alahá fala assim.
Por exemplo, tem uma discussão, um sábio fala assim, o outro sábio fala diferente. Qual é a alahá? O que você faz? Qual o caminho que você escolhe? Aí a Guemará, os sábios dizem qual é a alahá. Então a alahá também, Rabino vai dizer daqui a pouco, ou na próxima vez, nós falaremos que o alahá também é um aspecto do mundo vindouro. Principalmente quando a pessoa faz uma modificação, ela traz uma novidade que não havia antes. Isso é o aspecto do mundo vindouro, do prazer do mundo vindouro. Isso também é denominado pelos sábios Hesed, benevolência. Alahá também é da palavra caminhar, fluir. Por exemplo, quando é que a gente faz um agradecimento? Muitas vezes porque a pessoa estava doente, por exemplo, e estava numa atrocidade, e de repente saiu dessa atrocidade. Abençoado seja, graças a ele, abençoado seja. Então a pessoa quer agradecer de verdade. O que acontece com o corpo quando a pessoa está com alguma coisa incomodando muito? Primeiro a ser afetado é o coração. O coração ele sente direto o que está acontecendo. Ele sente, coleta, ele entende. E aí o que acontece? Ele começa o fluxo do sangue no corpo começa a modificar. Vai todo mundo na direção do coração. É como o Rabino traz aqui, é como uma pessoa que não sabe para onde ir, ela vai direto para o sábio, perguntar o que eu faço. Aqui é a mesma coisa, o sangue começa a pressionar o coração, como se perguntando o que a gente faz agora. E o coração fica muito sobrecarregado, porque fora que ele é o primeiro a entender o que está acontecendo e está sofrendo por causa disso, ele ainda está o sangue está incomodando ele, esse fluxo de sangue. Então está tudo sem o fluido, não está correndo como deve ser. Mas o que acontece quando então ele sai dessa atrocidade? Então o sangue começa a caminhar como deve ser. Voltou a ficar como alahá. Então a pessoa faz um sacrifício de agradecimento a Hashem. Mesma coisa a gente vai ver também com o de Hashem, quando a mulher quer gerar um filho. Então, diz a Guemará que suas pernas ficam duras, quase congeladas. Então, o sangue todo vai para cima, empurra então o neném para fora. É a mesma coisa, ela estava sem saber como andar, fora da alahá, e depois que teve o filho, então o sangue retorna à sua forma de fluir normal. Isso tudo está ligado com o prazer do mundo vindouro, que é saber alahá, estar próximo de Hashem, agradecer e saber Hashem, ver Hashem em tudo. Ou seja, não dizer que as coisas vêm aqui por acaso, não tem nada por acaso nesse mundo. Cada coisinha está minuciosamente calculada, e não por um jogador de xadrez, o melhor do mundo, pelo Rei do Universo, aquele que criou tudo, tudo. Cada um de nós
Cada um de nós foi criado por Hashem. Às vezes a gente fica pensando, para que Hashem me criou? Está faltando alguma coisa nesse mundo? Por que comigo, semigo, né? Qual a diferença? Mas Hashem criou assim. Tem que respeitar. Portanto, Hanukkah, a gente tem que ver a presença da Shekhinah, a presença de Hashem nesse mundo. Nesse mundo. Isso está insinuado nas letras Kaf-Rei. Kaf-Rei é Shekhinah. Portanto, a pessoa tem que observar nas velas, acender as velas e ficar pensando e meditando e tentando entender que tudo vem por providência divina e que esses dias, tem 8 dias para agradecer a Hashem, agradecer. Fora isso, lembrei agora algo interessante, que o pai, o nosso Rebbe aqui em Sfat, Rav Gedalia, Sadik Alosh Brachá, ele falou algo muito interessante e que pode modificar a vida de cada um de nós se a gente não se esquecer. Ele fala que antes da pessoa estar numa atrocidade, não tá num período ruim, tá alguma coisa acontecendo, quer ajuda, tem que sair quer uma salvação. Então, de vez ela rezar direto pedindo a salvação, Hashem, me tira desse vermelho no banco, ou me tira fazem as pessoas gostar de mim nesse local, ou algo assim. De vez de pedir diretamente o que ela está precisando, começa a agradecer. Agradece, 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 e mais. Depois ela fala, Hashem, você poderia me fazer isso, aquilo? Certamente a reza dela vai ser mais escutada por Hashem Yitbarach, abençoado seja. Portanto, eu desejo a todos um Hag Hanukkah Sameach, que cada um possa entender e passar por esse mundo e fazer o principal. Não passar por esse mundo sem fazer o principal, que é saber que esse mundo tem um dono, tem alguém que olha tudo e providencia tudo, e que nós podemos pedir para Ele, podemos rezar para Ele e agradecer. Agradeço, tudo de bom para todos, uma boa noite. Hag Sameach.